A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 8, que diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Agora nós vamos ler o versículo de número 19, que diz assim: Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O próprio Deus, ele chamou, ele vocacionou a Jeremias. Quando Deus, irmãos, ele nos chama, nós vamos passar por adversidades, vai ter inimigos que vão se levantar contra, vai ter lutas e dificuldades na nossa vida, mas nós não precisamos temer porque temos uma promessa. E a promessa é de livramento. E a promessa, meu irmão e minha irmã, é que Deus vai cuidar da gente nos mínimos detalhes. Quando olhamos para o ministério de Jeremias, nós sabemos que foi marcado por muitas lutas, perseguições, dificuldades, mas nós vemos também a boa, potente mão de Deus agindo a favor de Jeremias. Nós vemos também o livramento que Deus havia prometido para ele quando o vocacionou. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, ele nunca lhe prometeu que não ia ter problemas, que não ia ter dificuldades, até porque o próprio Jesus deixou bem claro para nós que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele nos manda ter bom ânimo. E hoje o Senhor diz para você: pode ter dificuldades, sim, pode ter lutas, sim, mas eu estou contigo para te livrar. A promessa de Deus é que Ele sempre estará conosco. Não é uma promessa de que não vai ter luta. Não é uma promessa de que não vai ter dificuldade, que vai ser tudo mar de rosas. Porque não é, irmãos. Nós sabemos que muitas vezes vão se levantar contra nós. Muitas vezes o inimigo vai tentar nos paralisar, mas nós temos a promessa de livramento. O Senhor deixou bem claro para Jeremias que não era para ele temer. E hoje Deus está falando contigo: não tenha medo. Não tenha medo se pessoas têm se levantado contra você. Não tenha medo se o inimigo tem inflamado pessoas para te paralisar. Através dessa palavra, Deus está falando contigo: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos, para te livrar. Não tenha medo, porque eu fecho a tua sepultura. Não tenha medo, porque eu marco encontro com os teus adversários e os paraliso. Não tenha medo, porque eu sou Deus de livramento na vida daqueles que entregam a vida nas minhas mãos. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Você foi vocacionado, você foi chamado, você foi escolhido por Deus. E Ele vai se responsabilizar por você. Você não pode mostrar temor diante dos teus adversários. Porque se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a sua força vai ser pequena. Através dessa palavra, Deus está dizendo para você: encontre força no Senhor. Ai, irmão, o momento tá difícil. É muitos problemas que eu tenho enfrentado, eu tenho pensado em parar e desistir. Deus está dizendo para você, através dessa palavra: não se mostre fraco, não tenha medo, não mostre temor. Porque se você mostrar temor, o inimigo vai ganhar território. Se você mostrar temor, a sua fé vai ser abalada. O Senhor deixou bem claro para Jeremias: não temas. E hoje Deus está falando com pessoas aqui de maneira clara: não tenha medo, não temas. São muitos inimigos, não temas. São muitos problemas, não temas. O inimigo tem tentado tirar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não temas, porque Deus está contigo. Há uma garantia de Deus sobre a sua vida. Havia uma garantia de Deus sobre a vida de Jeremias. O Senhor deixou bem claro que Jeremias não precisava temer diante daqueles que se levantassem contra ele, porque o Senhor estava com ele para livrar a ele. E hoje Deus está dizendo para você: não tenha medo. Declare comigo: eu não vou temer aos meus adversários, porque Deus me garante livramento. Eu não vou temer aos meus adversários, porque Deus me garante livramento. Jeremias
Ele estava obedecendo a ordem de Deus. A partir do momento que Jeremias ele começa a profetizar, a partir do momento que Jeremias começa a falar o que Deus manda, o que Deus ordena, mesmo que não agrade os homens, havia uma proteção de Deus sobre Jeremias. Deus estava guardando e protegendo a ele. O Senhor deixou bem claro: eu vou te livrar. E hoje Deus está dizendo para você: Ele mesmo está te livrando. Ele mesmo fecha a tua sepultura. Ele mesmo desfaz as emboscadas, as ferramentas preparadas contra ti. Ele mesmo quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo e te diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou Deus que livro, sou Deus que protejo, sou Deus que guardo, sou Deus que zelo, sou Deus que velo sobre a minha palavra para a cumprir. E hoje a palavra para você é livramento. Hoje o próprio Deus, ele está dizendo para você que da mesma forma que ele esteve com Jeremias, ele está contigo. Deus não disse a Jeremias em momento nenhum que os inimigos não se levantariam contra ele, que o chamado dele seria muito fácil e que ele poderia viver a vida dele tranquilamente, que não haveria levantes. Deus não disse isso. Mas Deus deixou bem claro para Jeremias que ia ter peleja contra ele. Que iam se levantar, pelejarão contra ti. Vão até se levantar. Deus está dizendo para você: eu nunca lhe prometi todos os momentos da sua vida de paz. Eu nunca disse a você que ia ser tudo maravilhosamente bom, mas eu te garanto que eu estou contigo para te livrar. Eu te garanto que em meio às aflições eu trago o livramento. Que em meio às dificuldades eu abro a porta. Que em meio aos problemas eu trago a solução. Porque muitas vezes, irmãos, as adversidades, as pelejas, as lutas diárias são para nos amadurecer. Imagine se Deus deixasse você sem luta nenhuma. Imagine se Deus deixasse sua vida só maravilhosa. Será, meu irmão e minha irmã, que seria perfeito? Isso não seria. Não seria, porque as dificuldades, os problemas, as pelejas diárias, elas nos amadurecem. Elas nos fortalecem. Elas nos dão experiências com Deus. Você fica um cristão mais forte. Você fica, meu irmão e minha irmã, um servo, uma serva mais resolvido, mais resolvida em Cristo. Você não tem dúvida da sua fé, por quê? Porque você lembra: eu já passei por isso, eu já vivi isso e eu consigo vencer as batalhas. Eu consigo vencer mais esta luta porque eu já passei por isso. Lembra de Davi? Quando Davi estava diante de Golias? Davi disse para Saul: eu já venci o urso, eu já venci o leão. Ou seja, para mim isso é fichinha. Eu tenho experiência. A experiência que Deus está lhe dando é em meio às dificuldades. É para que quando houver gigantes diante de você, quando houver problemas que parecem, humanamente falando, ser insolúveis, você vai lembrar: o meu Deus me deu vitória com o urso. O meu Deus me deu vitória com o leão e Ele vai me dar vitória com este problema. Ele vai me dar vitória com esta dificuldade. Ele vai me dar vitória, porque Deus, irmãos, quando Ele promete livramento, Ele entrega. Houve pelejas no chamado de Jeremias, com certeza. Houve levantes contra a vida dele, muitos. A Bíblia diz que Jeremias, irmãos, ele se sentia solitário e que ele não podia confiar nem nos próprios parentes. Imagine, irmãos, os da própria casa de Jeremias ele não podia confiar. Imagine que chamado doloroso é esse. Mas aqui nós vemos que Deus, no início do chamado de Jeremias, garantiu que mesmo que pelejassem contra ele, porque iam pelejar, porque Deus não mente, irmãos. Quando ele fala algo, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Deus deixou bem claro aqui para Jeremias que ele ia passar por aflições, que ele ia passar por dificuldades, mas que Deus estava com ele para o livrar. E o que importa, meu irmão e minha irmã, é que Deus está conosco. Deus, ele não vai te fazer promessas vazias de que você não vai passar por lutas e dificuldades, para quando chegar a luta e a dificuldade, você chegar e dizer assim: ah, Deus, por que o Senhor disse que eu não ia passar? Deus nunca disse isso, irmãos. Mas, mesmo que você venha passar por problemas e dificuldades, você tem uma garantia. Uma garantia de que Deus está com você. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Ou seja, eles não vão ter êxito, eles não vão prevalecer. Quando você vê alguém se levantando, pode ficar tranquilo, Jeremias, porque você tem a minha palavra de que eles não prevalecerão. Declare comigo: meu Deus me garante que os meus inimigos não prevalecerão.
O meu Deus me garante que os meus inimigos não prevalecerão. Sabe por quê, irmãos? Não prevalecerão, não é por causa de você, não. Não é por causa da força do seu braço, não. É porque aquele que está contigo é mais poderoso. É porque aquele que está contigo é maior. O Senhor mesmo diz, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu sou contigo para te livrar. Eles não vão conseguir ter êxito contra você. Não é por causa da força humana. Não é porque você é alguém mais forte do que eles, não. Mas é por causa do Senhor que está na sua vida. É por causa da palavra que Ele libera de livramento para você. Meu irmão e minha irmã, quando Deus Ele faz uma promessa, quando Deus Ele diz que vai livrar, Ele livra. Você pode ir tranquilo se Deus lhe deu algum desígnio, se Deus lhe deu alguma ordem, Ele mandou você fazer algo. Você pode ir sem medo porque Deus vai te proteger, sem medo porque Deus vai te guardar, porque Deus vai te livrar e porque Ele é na tua vida. Deus estava com Jeremias, declare comigo, da mesma forma que Deus guardou Jeremias, Ele me guarda. Da mesma forma que Deus guardou Jeremias, Ele me guarda. Havia uma proteção. O próprio Deus estava com ele para livrar a Jeremias. O próprio Deus está com você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus é Deus de livramento, porque Deus é Deus que protege aquilo que Ele escolhe. Se Deus lhe prometeu que Ele vai lhe proteger, Ele vai lhe proteger. Muitos inimigos grandes e fortes podem até se levantar contra você, mas não por causa de você, e sim por causa do poder de Deus na sua vida, porque nós sabemos que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o inimigo das nossas almas ele fica furioso. Mas nunca esqueça que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é quem te chamou, maior é quem te escolheu, maior é quem te garantiu a vitória, maior foi quem disse a você que você iria vencer, que você iria chegar do outro lado, que você ia ver esta família liberta. Porque assim, irmãos, quando nós nos posicionamos para fazer a vontade de Deus, tem pelejas. Quando nós nos posicionamos para ver a salvação de alguém, tem luta. Quando nós nos posicionamos querendo nos consertar na presença do Senhor, tem dificuldade. Você acha que não tem? Não tem. Tem. Mesmo que você faça a vontade de Deus, você não fica isento de passar por aflições. Você não fica isento de passar por dificuldades, mas há uma diferença. A diferença é que Deus está conosco para nos livrar. A diferença é que Deus fecha a sepultura, tá entendendo, irmãos? Quando muitas vezes ela está aberta, quando o inimigo arma ciladas contra nós querendo nos destruir. Porque o nosso Deus é Deus de livramento. O nosso Deus é Deus, irmãos, que guarda e que protege os propósitos dele, que esconde aqueles a quem ele escolheu para cumprimento de propósito dele. Jeremias foi um profeta escolhido pelo Senhor para um propósito e ninguém poderia anular isso. Esse propósito foi fácil? Não. Jeremias precisava apregoar aquilo que Deus tinha entregue para ele. Não foi fácil falar o que Deus havia mandado para ele, dizer que Deus ia destruir, dizer que Deus ia permitir que o inimigo tivesse êxito, porque não é fácil você falar as coisas contrárias àquilo que o ser humano quer ouvir. O chamado de Jeremias foi assim: Jeremias falava aquilo que os homens não queriam ouvir, por isso perseguiam a Jeremias. E muitas vezes, por falar a verdade, por ser verdade, por andar na verdade, nós vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados. Vão ter inimigos que vão se levantar contra nós. Pessoas que eram para nos apoiar vão se levantar contra e querer destruir ministério, destruir família, destruir tudo que nos pertence. Mas a gente precisa se alegrar que há um livramento para nós. A gente precisa se alegrar porque da mesma forma que Deus deixou aqui para Jeremias que não era para ele temer, hoje ele deixa para as nossas vidas: não tenha medo. Declare comigo: eu não vou temer aos meus inimigos, pois o meu Deus está comigo. Eu não vou temer aos meus inimigos, pois o meu Deus está comigo. Houve perseguições no chamado de Jeremias? Sim. Jeremias pensou em desistir porque foi difícil? Sim. Mas Deus estava com ele e o fortaleceu, e Jeremias conseguiu cumprir a missão dele. Irmãos, o importante é a gente cumprir a nossa missão. O importante é a gente fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. E o nosso Deus nos sustenta para isso.
Deus está sustentando pessoas aqui para viver os propósitos dele. Deus está sustentando e garantindo pessoas aqui livramento para que você venha se levantar e orar pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu marido, pelo seu ministério, pela sua casa. Porque tem pessoas aqui que precisam, irmãos, da garantia do livramento porque estão ficando amedrontados diante das lutas. Estão ficando amedrontadas diante das dificuldades, porque assim a peleja se levanta. Quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, as pelejas vêm contra nós muitas vezes. Mas eu quero lhe falar que da mesma forma que Deus esteve com Jeremias, Jesus está conosco. O Senhor nos protege, irmãos. O Senhor nos guarda. O Senhor nos esconde. O Senhor, Ele nos protege daquilo que a gente nem sabe. Das pelejas que levantam contra nós, que a gente não está nem sabendo. Se eu fosse você, eu já estava agradecendo a Deus. Porque o Deus do livramento está contigo da mesma forma que Ele esteve com Jeremias. Jeremias, tem levantes no caminho? Tem perseguições? Tem. Vão pelejar contra ti? Vão. Mas eu te garanto o livramento. Mas eu te garanto que eu sou na tua vida. Mas eu te garanto que eu te protejo. Declare comigo: o meu Deus me garante que Ele está comigo. O meu Deus me garante que Ele está comigo. Não tenha medo. Não te mostres fraco no dia da tua angústia, para que a tua força não seja pequena. A partir de hoje, mesmo que você esteja em momentos de dificuldade, pegue, meu irmão e minha irmã, a sua força no Senhor, se apegue a Ele e diga: eu vou vencer porque Deus disse que está comigo. Deus me garantiu na palavra dele que da mesma forma que Ele esteve com Jeremias para o livrar, Ele está comigo também. Da mesma forma que Ele protegeu a Jeremias, Ele me protege. Da mesma forma que Ele guardou a Jeremias, Ele me guarda. Deus está contigo, mesmo que muitos se levantem, mesmo que muitos pelejem, você tem a garantia de livramento. E essa garantia não é dos homens, mas é dos céus para a sua vida. Deus está te protegendo e dizendo para você: não tenha medo, porque eu te escolhi. Não tenha medo. Mesmo que pelejem contra você, eles não conseguirão ter êxito, porque eu, o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, estou contigo para te dar o livramento. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada por estar conosco. Obrigada, Senhor, por nos garantir a vitória. Da mesma forma que o Senhor esteve com Jeremias, eu creio, Pai, que o Senhor também está com os teus filhos, os protegendo, os guardando, os livrando, Pai, os escondendo de toda a fúria do inimigo, meu Deus. É bem verdade que o inimigo se levantará contra os seus projetos, contra os planos que o Senhor tem na nossa história, porque, meu Deus, não tem como nós vivemos esse mundo sem aflições, sem dificuldades, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor, meu Deus amado, é na nossa vida, da mesma forma que o Senhor esteve com Jeremias, Pai. O Senhor está nos protegendo e garantindo, meu Deus amado, o livramento. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que nós não podemos mostrar fraqueza, meu Deus amado, no dia da angústia, mas nós temos que nos apegar com o Senhor e sermos mais fortes em Ti. Ah, Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundidades
profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, meu Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai. E que o teu nome seja glorificado. Que o teu Espírito Santo trabalhe de maneira gloriosa na vida dos teus filhos. Visita cada nome e cada pedido, Pai, porque o Senhor conhece a necessidade e dá testemunho para que eles possam contar, Senhor. Faz o milagre acontecer e as vitórias chegarem para a honra e glória do teu nome, Jesus, que eu te peço, meu Deus, e te agradeço crendo, Jesus, na nossa vitória. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, meu Deus. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele esteve com Jeremias, ele está contigo para te livrar, para te proteger. Ele não permitirá os teus inimigos terem êxito contra ti, mas não temas. Não te mostres fraco no dia da tua angústia, no dia das adversidades, porque no mundo nós vamos ter aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Jesus ele está conosco e ele já venceu. Ele é vencedor e nós nos apegamos a ele, que é o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.